Olá, seja bem-vindo ao nosso Aqui Falamos de Saúde e hoje temos um convidado super especial. E vamos falar disso depois, mas por enquanto, por favor, subscreva, divulgue, partilhe esta nossa informação. É aqui no Aqui Falamos de Saúde que nós trazemos especialistas, pessoas dedicadas à área de saúde que falam com a verdade, que falam e elucidam o que é que nós devemos saber sobre cada tema. Hoje trazemos um tema delicado, sim, mas que é necessário ser falado e ele é um tema, para além da doença em si, é delicado porque ele é de crianças. Cancro infantil. O setembro dourado, como é assim chamado, o mês de setembro, ele é um mês de consciencialização sobre a doença. E familiares, profissionais juntam-se, divulgam a palavra para que cada um de nós tenha consciência do que é esta doença e de que forma nós podemos positivamente estar a apoiar famílias, estar a apoiar a todos os que enfrentam esta luta. Como é que começou ah, o Setembro Dourado? A 15 de setembro de 2008, nos Estados Unidos, um grupo de profissionais e de familiares juntaram-se para uma marcha onde traziam cartazes, mesmo para poder colocar o cancro infantil como um assunto de ser abordado. Não é fácil, sim, mas é preciso nós falarmos. E por que é que falamos? Nós falamos deste assunto que é para, não só em termos de prevenção, que muitas vezes é complicado, mas detectarmos o mais cedo possível, muitas vezes é um caminho para a cura. Por isso, trouxemos cá uma pessoa que vai nos falar, primeiro como profissional da área, um médico, e depois como alguém que vivencia este drama e nos pode elucidar, pode nos orientar, e é este o papel do Aqui Falamos de Saúde. Doutor Zeib, Dr. Zeib Manas, Sim. seja bem-vindo ao nosso programa. É uma honra muito grande estar consigo. É um ser humano único, é um ser humano com várias valências e que de certeza vai nos inspirar, doutor. É médico voluntário a tempo parcial e é artista a tempo inteiro. My God! É incrível saber isso, porque normalmente nós fazemos a profissão médica já para ser a nossa profissão para a velhice. Então, de certeza absoluta que tem muito a partilhar conosco. Ele é cantor, É isso. isso, é escritor, my God. Então, estamos frente a alguém com mil e umas valências e é dele que nós queremos beber esta experiência. Doutor, vamos começar por quem é Zaido Manasse, de onde é que começa, como é que foi a sua infância e como é que foi este percurso até ser médico. O que é que lhe inspirou? Pode nos falar um pouquinho? Ia começar primeiro por agradecer o convite. Eu acho que é sempre bom quando somos convidados para esse tipo de, de programa. Bom, Zaid Manas, como disse, sou médico a tempo parcial e artista a tempo inteiro, mas é basicamente uma brincadeira porque por causa de fazer muitas outras coisas para além de medicina, as pessoas dizem que eu basicamente a medicina é como se fosse um hobby, que o resto fosse a minha profissão de verdade. Ok. Mas feliz ou infelizmente o que me dá o sustento é mesmo esse hobby, que é a medicina, porque a arte não dá muito.
A minha infância, eu nasci e cresci no bairro Jardim, cidade de Maputo. Ah, tive uma infância normal, como de todos os outros, muita brincadeira e no, f- eu nunca quis fazer medicina, nunca foi o meu sonho. Meu sonho era fazer arquitetura, mas muito infelizmente na 10ª classe encontrei um professor de desenho que simplesmente me desviou e já tinha influência do meu pai, que é enfermeiro. Então, não, vou fazer medicina. Já lhe ajudava de vez em quando a fazer alguns pensos, a entregar algum material. Então, foi daí que eu disse: não, vou fazer medicina. Felizmente, quando entrei para a faculdade, acabei gostando. E hoje não me vejo a fazer outra coisa que não seja medicina. Com relação às outras coisas, a música, as artes plásticas, a escrita, a carpintaria, para mim nunca vejo de forma isolada. É tudo no mesmo pacote, como se tivesse diferentes capítulos. Mas para mim é tudo a mesma coisa. É basicamente arte. Basicamente é isso. Sou uma pessoa, acho que sou uma pessoa simples, acessível, não sei, mas prezo sempre por ser eu, sempre. Sim, acho que de forma resumida é isso. Parabéns, parabéns. Sim, Múltiplas valências com a juventude que tem. Hoje em dia, algo raro. É mesmo inspirador, é mesmo obrigado. inspirador. E, doutor, como médico, agora vamos falar sobre a doença e gostaria de saber o que é o cancro, para começar. Para mim é um bocadinho complicado definir isso, principalmente por ter passado por uma situação. Mas a definição científica não vou saber dizer ao certo, a exata. Os especialistas sabem melhor do que eu, mas é simplesmente uma transformação de algumas células no corpo que vai dar uma infinidade de problemas Sim, dependendo da área que vai afetar, né? Mas é isso. basicamente a alteração de células e que vai dar esse problema que muitas vezes, vamos lá, não descomanda só quem tem o câncer, mas é a comunidade no seu todo, a família, quem está ao redor e não é uma coisa bonita. E como disse quando estava a falar aqui, seria bom se nós soubéssemos formas de prevenir, mas às vezes a pessoa faz de tudo. Temos alguém que não fuma, não bebeu durante a vida toda e de repente a desenvolver um câncer do pulmão. Você se pergunta de que valeu aquela prevenção. Não que esteja aqui a dizer para nós prevenirem, mas é uma coisa muito inespecífica. E é essa parte que mais dói, porque nós não temos controle. Uma malária, por exemplo, não, pões ali a rede mosquiteira, pões um Baygon, pões um. E pelo menos tens mais ou menos a prevenção ali já Controle. controlada. Agora, com relação ao câncer, a pergunta que se faz, principalmente com relação ao câncer infantil, como é que eu vou prevenir um câncer infantil? Tu encontras uma criança de 6 meses, já tem câncer, em que momento é que eu ia prevenir uma criança de 2 anos, de 3? O que é que nós devemos fazer? E isso é extremamente complicado e penso eu que ao longo deste episódio vão perceber que o fato de eu ter passado por essa situação afetou muito a decisão de ter filhos mais à frente. Porque ficou aquela pergunta, se voltar a acontecer. Muitas vezes o fator não é o cancro. Basta que nós vejamos uma criança, ela já não reagir como nós esperamos, a saltar, a brincar, já nos afeta. E muitas vezes nós pedimos, Deus, tire dessa criança e transporte para nós, porque a dor deve ser mesmo imensa. E por isso é que nós temos aqui que falar sobre isto, que consciencializar e perceber de que forma nós podemos apoiar. Bom, assim, falando do caso particular, do meu caso particular, Isso. eu perdi uma filha de 2 anos. Ela foi diagnosticada com câncer, leucemia, e o processo do diagnóstico já foi extremamente conturbado. E aí surge aquela revolta. Ou seja, nós ficamos basicamente 2 meses só para se fazer o diagnóstico. Como sempre, acho que a doutora sabe,
Aqui em Moçambique, primeiro, quando tem febre, primeiro pensamos em malária, depois em malária, depois em malária. Só na terceira vez, quando não percebemos que os antimaláricos não estavam a funcionar, é que pensamos em E outras outras coisas. doenças. A minha filha, ela começou com um dia do nada começou a coxear. Vimos, tentamos ali ver o que é, nada, tentamos a perceber o que é. Eu cheguei em casa nesse dia com um balão. Pus o balão longe, ela foi a correr e aquilo passou. Tá? Só que depois passou para o braço. Ela começou a reclamar de dor no braço, pegava dor no braço, fomos ao hospital, nada. Colocou gesso até mesmo sem nenhuma fratura. Só que depois disso começou com febre. Hum. Febre, 40, ia fazendo febre. E me lembro que a médica que lhe assistiu disse, não, é melhor sairmos daqui, vamos para o central. Chegamos no central, um monte de exames, fez aqueles exames todos. E mesmo assim, nada, não estava. No fim, decidiram fazer o exame para ver se tinha leucemia ou não e deu Sim. positivo. E nós achamos, ok, já está. Só que a médica, eu me lembro que eu estava numa reunião em Bilene, a médica liga-me, precisamos falar contigo. Naquele momento eu caí. Porque se não avisaram a minha parceira, que estava com ela ali no hospital, é porque a situação não era bonita. Isso. E sendo da área, Assim, principalmente, sabendo que normalmente essas notícias dá-se a quem pode suportar ou aguentar este assim. tipo de notícia. Então volto, sentam comigo e dizem, não, é leucemia. Eu, ok, é leucemia. Aqui em Moçambique trata-se de leucemia, ainda que não tenhamos muitas condições, mas trata-se. Mas dizem, não, essa leucemia é atípica, não pode ser tratada cá. E aí começa o barulho. Chega-se à conclusão que temos duas opções, ou ir para a África do Sul, Uhum. ou ir para Portugal. África do Sul estava a sair uma fatura de R$ 1 milhão só de entrada. Na altura, a doutora Nazira, que era ministra da Saúde, predispôs-se a nos ajudar e decidiu que ia ser Portugal. E vou aqui abrir um parênteses para falar de um outro problema que nós temos, que é muito africano. Durante o processo entre a espera da viagem e a viagem, começa aquela influência da nossa cultura. Ah, não, tem que ser do hospital, vamos às raízes, vamos naquilo. E a doutora Faisana, graças a Deus, ela é muito forte nesse sentido. Ela disse: não, ela não nos permitiu sair do hospital. Porque fomos, tentámos, porque não fez este remédio, porque não fez aquilo. Atenção, não que eu não acho que a medicação Cure. tradicional cura. Longe de mim, Isso, cura, isso. E cura tem mesmo. muitos casos desses. Mas a questão é que estava muito claro que aquele problema não era. Isso. Né? Foi uma confusão e muito infelizmente eu vi um lado humano feio durante aquela época, em que as pessoas simplesmente se esquecem que você já está a passar por um problema grave e continuam a piorar. Eu costumo brincar com os meus amigos que no dia que eu lançar o diário, que tem como título Lisboa da janela de um hospital, muita gente vai me odiar. Porque durante aquela fase eu tive colegas que simplesmente começaram a inventar mentiras sobre mim. Acho que a mais grave foi de terem dito, na altura, a ministra, que eu era drogado e alcoólatra, porque eu estava com calça de Ou com o cabelo, cabelo. e que eu não merecia a junta, que não merecia, como é que eu consegui a junta para ir a Portugal e tudo mais. A minha sorte, graças a Deus, e eu sempre digo isso, graças a Deus mesmo, é que eu tenho um amigo que é próximo à ministra, que me conhece. Foi quem disse, esse que estão a dizer que consome álcool, nem cigarro, ele só gosta daquele cabelo. Então, ok, fizemos a viagem, eu tive que viajar com a menina, a doutora Faisana assumiu que eu era mais forte. E esse acho que é um erro que cometem também, pensar que os homens são os mais fortes. Não somos. Mas viajei e nós achamos que era só chegar em Portugal e iniciar o tratamento. Chegamos em Portugal e disseram que não, esse diagnóstico está errado. É leucemia, mas não é essa leucemia Que se que se suspeita. suspeita. E aí a família já estava a afundar. A minha esposa estava cá, os meus pais continuavam com
Os meus pais, os meus familiares, alguns amigos estavam com aquela pressão, não, volta, vamos tentar aqui um tratamento tradicional, volta. Porque nós ficamos em Lisboa, nós chegamos dia 31 de dezembro, o diagnóstico dela só veio no princípio de abril. E Uau! nesse tempo todo ela foi afundando, foi afundando. Então, veio o diagnóstico, mas nesse tempo todo, como eu estava a dizer, os problemas foram piorando. Isso. Eu iria perguntar como é que é a sintomatologia. Como disse no início, sim, foram sintomas parecidos com malária, parecidos com. Mas será que não existe períodos de melhora? A criança vai tendo uma deterioração assim em sequência ou vai sendo altos e baixos? Bom, no caso da minha filha, Uhum. ela foi deteriorando. Oh, Ahm, mas para quem lhe via sentada, por exemplo, parecia que estava tudo bem. O que acontece é que ela parou de andar. E o mais estranho é que ela conseguia pedalar. Ela só não conseguia andar, mas dava uma bicicleta, ela pedalava, girava, isso no hospital. Dos exames que foi-se ver, percebeu-se que ela tinha uma lesão aqui na região dos ossos da tíbia e do perônio, e o câncer estava espalhado. Estava espalhado, fomos e voltámos aqui, eu gostava de dizer. E começámos a perguntar a Deus o que é que. Há uma coisa que eu costumo dizer, agora falo com um bocadinho, não vou dizer tranquilo, mas já não com aquele peso todo. Nós estávamos internados no hospital da Ana Estefânia, depois chegou uma fase que descartaram o câncer. ok, Disseram que não. Deve ser algum problema no sangue, mas não é câncer. ok. Então saímos do hospital de câncer, que é o IPO de Lisboa, fomos ao hospital da Ana Estefânia, nas doenças hematológicas. E Portugal, sendo um país maioritariamente católico, não tem espaço para rezar. Não tem um. E eu pedi um espaço para fazer solate. Eles disseram, nós podemos ceder o espaço, mas só podes rezar no final do dia. Então, eu só tinha espaço para rezar no horário certo. A oração da alvorada, que é o Fajr, e o Isha. O Zuhur, o Asr, o Maghrib, eu tinha que rezar tudo junto. Minha filha estava a piorar. Chega a hora de rezar, eu saio, obviamente que naquela altura a única coisa que eu pedia é que a menina melhorasse. Me lembro, fui, fiz estas orações, fiquei ali a derramar as lágrimas, a pedir, a pedir, a pedir. Eu termino a oração, volto para o quarto, minha filha está pior. Eu naquele momento disse, ah, Tudo nas mãos está lá. sim, mas chega uma fase que percebi muito tempo depois, mas tem vezes que nós supostamente, nem é supostamente desistimos, porque eu, depois da morte dela, literalmente não conseguia rezar. Eu, Sim. eu era capaz de ouvir o chamamento e inventar um paciente para Mas ver. não conseguir, sim, porque a nossa fé fica bastante Sim, abalada. É muito difícil. Um cenário é repentinamente alguém morreu, que também não é fácil de sim, aceitar. Outra coisa é perceber essa deterioração e ser incapaz. sim. Eu acho que a dor até chega a ser muito grande, principalmente quando se é da área. Eu acredito que isso também, de alguma forma, deve ter tido algum peso ou não. Teve, e esse peso, obviamente, com a minha filha foi pior, mas vai concordar comigo que é muito difícil tratar a família. A sensação de impotência. E eu sempre me perguntava, se me aparecesse um caso como o da minha filha, eu saberia, faz isto. Mas a minha filha estava totalmente impotente. E estava num país diferente do nosso, eles querem ter certeza. Nós aqui Hum, tratamos por hipótese. sim. A título de exemplo, ela chegou, saiu daqui, posso estar enganado, com o diagnóstico de leucemia mieloide. Né? Mieloide ou linfóide, uma das duas. Chegamos lá e disseram não.
é leucemia, mas nem mieloide, provavelmente seja linfóide. Fez o teste, descartou-se. Ela fez muitos testes. O diagnóstico da minha filha teve que vir da Alemanha. Nós estávamos internados, saímos, ficamos 3 meses no IPO, descartaram um câncer. Era suposto eu ficar feliz com a notícia. Mas não, porque descartaram um câncer, mas não sabiam o que ela tinha. Isso. Fomos ao Hospital Dona Estefânia, ficamos, penso que mais de um mês, a fazerem exames, ela a afundar, a afundar, a afundar, plaquetas estavam a descer. Eu me lembro de uma história que Deus me perdoe, em que ela já não estava com apetite para comer. Não estava com apetite para comer. São duas na verdade, eu ia insistindo, come, come. Num desses dias, eu, num nervosismo, já no auge, eu pego o chinelo e bato-lhe aqui, que ela estava negada de comer. Sim, é um instinto. Ela ficou com uma marca, e aquela marca nos fez perceber que ela estava com plaquetas baixas. Aquela marca ficou, penso, por mais de uma semana. E aquilo pesava. Sim, imagino. Porque era culpa minha. A outra situação foi que ela não queria comer, eu fui insistindo, acho que ela comeu umas 15 colheres. Ela dizia, já não quero, eu insisti, mas uma tirou tudo. Então tudo o resto que tinha Sim. se alimentado. Então ela foi se perdendo, e isso foi estragando, né? E principalmente a minha relação com Deus piorou. Estava um bocadinho complicado, né? Ela é feita diagnóstico, ou seja, depois do mês na Estefânia, percebem que tem que mandar a amostra para a Alemanha, mandaram a amostra para a Alemanha e descobriram que a leucemia dela na Alemanha só tiveram 3 casos. E em adultos. Ela foi a primeira criança com aquele diagnóstico. Eu acho que a parte mais a parte horrível da história foi quando os médicos disseram para nós que, olha, ela fez o primeiro ciclo de quimioterapia. Quando fizeram o teste para ver se tinha alguma melhoria, perceberam que a medula já não estava a produzir. Então, dali para frente era um milagre. Eu estava trabalhando no restaurante como garçom para poder ajudar nas contas. A minha esposa liga-me e disse exatamente assim: posso vir e te aconchegar? Eu ali caí. Porque na minha cabeça, tipo, ela já foi. Saí do restaurante, cruzamos, ela, quando me vê, me abraça, começa a chorar. Eu, já. Só que não era isso. O que acontece é que o médico disse para ela que tua filha não tem solução. Assim. Tua filha não tem solução e a partir daqui, se ela tiver uma paragem cardíaca, não vamos reanimar. Ela já estava na reanimação nessa altura. Ok, naquela altura parei de trabalhar, ficávamos inteiramente no hospital e nos obrigavam a sair. Nós saíamos por volta das 16, íamos dar uma volta, voltávamos. Já sabíamos que não iam reanimar. Um dia saímos, voltamos, o quarto dela está cheio, estão a reanimar. Disseram melhor começarem a despedir. Lá despedimos e tal, filha, vai, estamos bem. Eu me lembro que uma enfermeira disse para mim, eu acho que esse é um erro que cometem muito, como disse, pensar que os homens são fortes. A enfermeira veio dizer para mim, disse, pai, eu já percebi que o pai está preparado para ela ir, mas a tua esposa não está. E às vezes as crianças percebem que se eu for, os meus pais não vão ficar bem. Então ela vai lutando com tudo que tem para poder continuar. Então tens que falar com a tua esposa para ela se despedir da menina. Despediu-se. Lá naquele dia começaram a reanimar. Reanimaram por muito tempo. Ela estava a saturar abaixo de 30. Quando decidem desistir, como Deus faz as coisas de dele, a saturação subiu. Ficamos ali. Não passou uma semana. Estávamos sentados na sala de espera, chamam-nos. Ali já nem estavam a reanimar, já tinham até tirado os tubos. E tivemos que despedir. E havia um pedido antes disso, que nós permitíssemos que fizessem autópsia. Para estudar, como foi um caso raro. E eu disse, não.
ela já sofreu demais, já, eu sei que é pela saúde, como médico até poderia aceitar, mas a quantidade de sofrimento que ela foi imposta para depois passar por aquilo, acabamos negando. E a médica disse: vocês não vão conseguir trasladar o corpo. Hum. É muito complicado trasladar o corpo. Só que na minha cabeça estava o seguinte: eu fiquei quase 6 meses em Portugal. Não tive visita de um familiar meu. E eu tenho familiares em Portugal. A pergunta que eu me fiz: eu vou enterrar minha filha aqui. Por quê? E eu sei que Deus me perdoe. Estou aqui a falar, estou aqui a publicar meu pecado. Para nós, como sabem, morreu E em Portugal, enterra enterrou em Portugal. Morreu em Manica, enterra em isso, Manica. onde Só que estiver, na é minha onde. cabeça eu disse: não, não posso fazer isso. Eu não ia me perdoar por causa disso. Eu conheci uma senhora lá, nós, para trasladar o corpo, estavam a cobrar 150 mil. Nós conseguimos aquele valor em 24 horas. A Associação Médica pagou a viagem, porque nós tivemos que trocar o voo, e conseguimos em 3 dias enterramos. A situação toda, vamos lá dizer que eu não sei o que é que me ensinou. Na verdade, preferia não ter aprendido nada. Mas percebi que não tenho controle absolutamente de nada. Nada. E que no final do dia temos que seguir com a vida. E o câncer infantil, ele destrói famílias. E uma das coisas que eu acho que uma vez li é que poucos casais continuam depois de uma situação como essa. E eu concordo, Imagina. né? Porque a relação obviamente deteriorou-se. E o que é que acontece? Quando nós voltamos depois do enterro, 3 dias depois, minha esposa recebe uma proposta de emprego em Niassa. Oh. Ela estava 4 anos sem trabalhar, não queria ir, eu disse não. Vai. E fomos lutando assim. Vou dizer graças a Deus, continuamos até hoje, mas não foi uma fase fácil. Fácil, exato. Não só no relacionamento com a minha esposa mesmo, mas a família no seu todo. Ficamos um tempo, graças a Deus, depois de um tempo ela aceitou engravidar. Já temos 2 filhos agora. Mashallah. Mas foi um processo. O mais velho agora, ele nos assustou. Porque um dia, do nada, começou com os mesmos sintomas da, da menina. Obviamente que nós... Exato. E Aquela como memória. Deus gosta de nos testar, fizemos todos os testes. No dia da leitura, a doutora Fezana pega os resultados, ela começa a ler e diz: oh pai, temos aqui um problema. Estou a ver que está com isto, 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 isto. Eu gelei. Só que depois ela apercebeu-se que estava a ler exame de um menino já internado. Quando ela leu, quando ela leu do meu filho, estava tudo bem, graças a Deus. Oh, E para nós, como a menina foi diagnosticada aos 2 anos, até aos 2 anos, mesmo até agora, fica aquela coisa. Mas graças a Deus, o mais velho agora está com 4 e a mais nova está com 3. Pelo menos já passaram daquela fase. Não isso, digo que deixamos de ficar preocupados, mas já não tanto. isso. Sim. E nessa altura não haveria possibilidade de transplante de medula, não havia outra hipótese de tratamento para além da quimioterapia? Não, para ela, para o tipo de leucemia que ela tinha, não. Era mesmo com quimioterapia. Ok, Ela fez, ok. só que, de novo, como nós levamos, ou seja, se nós contarmos um tempo que ficamos aqui em Maputo, ela começou a adoecer outubro não, em novembro. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, ela só começou a quimioterapia em maio. Uau. Então, esse tempo todo Meio ano, foi progredindo. basicamente, Então, isso. quando ela fez a quimioterapia, a medula já não estava a reagir. Ainda que continuasse, já não havia nada a fazer. Exato. E esta conversa mesmo, no aqui, falamos de saúde, é mesmo para tocar na ferida. Os familiares, como é que eles devem apoiar
a pessoas que estão a passar por este drama. De que forma é que nós podemos estar próximo? Ah, é ter o aconchego, perceber que eles não estão isolados. Precisamos também ter um pouco de empatia. Um pouco não, muita empatia. E sim, os desafios existem, as lutas existem, mas só juntos é que conseguimos lutar contra o mal desse. Pode ser que sim, o cancro não tenha cura, mas o processo em si é desafiador, extremamente desafiador. E precisamos sim de um aconchego. Nesse detalhe em particular do aconchego, acho que muitas vezes, eu disse que não aprendi nada, mas aprendi. Acho que às vezes o silêncio é o melhor. Muita gente tem palpites. Isso é o pior o problema. A ideia de que, não, vai passar, vai melhorar. Para mim, só piorou. Eu me lembro que um dos, um dos melhores, o que é que eu vou dizer? Um dos melhores momentos de força que eu tive foi com uma desconhecida. Uhum. E eu sempre falo de Deus porque acredito que Ele existe, que Ele guia tudo. Quando a minha esposa vai para Lisboa, eu já não podia ficar no hospital, então tive que alugar um sítio. E eu ia a pé para esse sítio. Num desses dias, não sei o que é que me deu, eu subo, tem um shopping ali em Lisboa, o Corte Inglês. Eu subo, não sei o que é que me deu, porque é que eu fui para ali, decidi ir para o último andar. Estava a acontecer um evento de poesia, declamação de poesia. Entrei, sentei, não havia espaço para o público declamar. Era um grupo de pessoas que ia declamar. Do nada, absolutamente do nada, o apresentador veio. Eu penso que era o único negro ali na sala. Veio, ficou do meu lado e perguntou. Atenção, ninguém me conhecia ali. Perguntou: queres declamar? Eu disse: ok. E naquela altura, obviamente, eu escrevia muito sobre a minha filha, sobre a situação Sim. toda. Disse: ok. Levantei, fui, declamei, fui aplaudido, sentei. No final do programa, uma moça que não conheço, ela nem deve perceber o quão me fez bem naquele dia. Na porta, ela diz: posso te abraçar? Eu disse: ok. Ela abraçou-me, não falou nada. Abraçou-me, ficou ali acho que uns 30 segundos, disse tchau. E foi. Porque e eu aprendi, e eu faço isso agora com as pessoas que são próximas a mim. Nunca digo que vai passar, porque eu não sei. Eu digo estou aqui. Porque a ideia de que vai passar transmite a sensação de que tudo vai dar certo. Nem sempre dá. Eu costumo dizer, por exemplo, os pacientes que vêm fazer teste de HIV, eles sempre vêm a pensar que vai dar negativo. Sempre vêm, não, vai dar negativo. E nunca se perguntam se der positivo, o que é que vai acontecer. É por isso que colapsa-se. Muita gente acaba, como é que eu vou dizendo? Entrando em depressão, deixando de acreditar em Deus, porque assume que aquilo que ele pediu vai dar certo. Porque eu pedi. Aquilo que disse no princípio da conversa, não, por que não passa para mim? Passa para mim o câncer, eu aguento mais. E eu percebi o quanto as crianças têm força e têm a capacidade de passar essa força para nós. Porque minha filha costumava dizer para mim: vai passar, vai passar, vai passar. E eu percebia que para ela ia passar. E é preciso que nós comecemos a. Quando estava a falar sobre apoio familiar, o apoio familiar não é ir questionando porque é que estão a fazer isso. É realmente preciso de mais empatia. Porque as pessoas o que foram fazendo naquela altura era: minha filha fez um monte de coisas. Um monte de coisas. Mais uma vez, eu não sou contra, sou das pessoas que mais aconselho às vezes a ir mesmo procurar tratamento tradicional. Mas é preciso ter um limite. O meu professor de psiquiatria, o Dr. Bambo,
ele costumava dizer, quando alguém te pede para ir fazer tratamento tradicional, não impede, mas explica que não pode fazer a mistura. Uhum. Uhum. Né? Então, o processo do câncer infantil em África ainda está muito norteado por essa questão sobrenatural. Que eu, como médico, sei que existe. E tive experiências que ninguém me contou. De coisas que, se eu contar aqui, vai parecer que eu estou a inventar. Posso contar só uma, de uma paciente que eu tive, de um paciente, de um menino, que chegou, não tinha sensibilidade dos membros inferiores. Zero sensibilidade. Só membros inferiores. O que é estranho. Uhum. Pelo menos daquilo que nós aprendemos. A sensibilidade, se aqui não tem sensibilidade, nas pernas também Não não vai tem. ter, É sim. mais fácil não ter aqui nas pernas, em cima ter. Fizemos os exames, eu transfiro o menino para o hospital provincial, chegou lá, mesma coisa. Na minha cabeça, vai ficar internado por muito tempo. 2 dias depois, cruzo com o pai. Já estás aqui? Ele sim. O menino, já está bem. O que aconteceu? Eu deixei o menino no hospital, saí para comprar algumas coisas, cheguei, parei numa senhora, que ele não conhece. A senhora disse, vai lá tirar teu filho do hospital. Ele nunca viu aquela senhora. Uau. Vai tirar teu filho do hospital, estão a fazer isto. Ele foi, tirou e resolveram. Então, por causa disso, eu acredito que essas coisas existem. Né? Exato. Então, mas naquela fase em que nós estamos, era horrível. E nós tínhamos de ir para onde fomos, nós tínhamos de aprender o que tínhamos de aprender. Levou um tempinho para eu perceber isso. Que os testes da vida de Deus são mesmo assim. Mais uma vez, preferia não ter aprendido absolutamente nada, mas percebo que, infelizmente, alguns têm que passar por isso. E eu fui um dos escolhidos. O que tenho que fazer agora é tirar, não sei se é proveito, porque não sei se tiro algum proveito disso, mas tirar alguma lição. Eu diria, como o ditado diz, ou a gíria diz, Deus só dá aquela carga mais pesada para quem é realmente o filho que consegue carregar esse peso. Mas não é só nesse sentido, é que nós de fora vemos pelo que passou, como foi a trajetória e disto tiramos uma lição. E bastante valiosa, não é só para a família nuclear, aquela família próxima, os que estiveram muito próximos do assunto, mas para todos os que provavelmente possam passar, ou melhor, existem desafios que outros indivíduos devem estar a passar hoje, que pensam que é a maior carga do mundo. Quando nós nos debatemos com este tipo de situação e comparamos, começamos a ver, meu Deus, eu acho que estou a ser um mal agradecido, né? Então, não se sinta, sei lá, culpado ou com peso, não. Muitas vezes é instrumento para nós que estamos de fora poder aprender consigo. De certeza absoluta que é nesse sentido. Sim. E eu agora iria, talvez mudar um pouquinho, que eu gostaria, estou muito curiosa em relação a essas suas outras valências. Como é que elas surgiram na sua vida? A poesia, o canto, o futebol, Basquete. o basquete também. My God. Como é que surgiu? Bom, poesia, eu não sei se. Antigamente, quando os cantores lançavam música. Desculpa, deixa-me só deixar aqui uma deixa. O Zaid não só declama poesia, mas, na verdade, até tem 5 livros publicados. Ou seja, 2 de poesia e 3 romances. É uma responsabilidade, é uma virtude, nós queremos estar inspirados. Como é que conseguiu? Como é que consegue, na verdade? Bom, E é jovem, e é jovem. bom, com relação à escrita, eu acho que comecei a escrever por causa de decepções amorosas. Oh, Foi, eu ouvia muito.
bom, do que me lembro, era de copiar as letras dos Irmãos Verdade, copiar as letras do Grupo Desejo, só para contrariar, e ia copiando. E depois, mas o que me incentivou a continuar foi uma prima que acho que já nem se lembra, não falo com ela, acho que há uns 15 anos, que ela ouviu as primeiras coisas que eu escrevi e disse, não, continua, vai, e fui escrevendo. Hoje em dia, poesia já não, acho que é muito mais complicado. É mais fácil escrever um romance do que poesia, Uhum. porque poesia é muito compactada. Mas o que me faz escrever é basicamente situações como essa que estamos a falar. Só para ter a título de exemplo, o segundo romance é a história da minha filha contada com um final diferente. Obviamente vivida por um menino. O livro que vai sair agora, se Deus me permitir, que tem como título A Campo ao Lado, Inshallah. é um livro que fala de uma senhora que, por causa do luto, da dor de perder a filha, ia sempre ao cemitério todos os sábados. E ela apercebe-se, sendo muçulmana, sabe que nós não somos permitidos ter aquelas coisas de mármore. Para nós é campa só areia, pode passar umas pedras. E ela acaba percebendo que a campa ao lado está sempre suja. E por isso, se ela não limpa a campa, aquele capim cresce e afeta a campa da filha. E pelo que me lembro da madraça, disse que o estado da campa do lado de cá é o estado da campa do lado de dentro. Então, se está sujo aqui, a pessoa que está lá dentro também está a sofrer. Então, ela começa a limpar a campa e sonha com, com, com o senhor a lhe dar uma pista. Mas o que eu queria dizer é, eu escrevo basicamente nesta vertente, com as coisas que acontecem no dia a dia. Percebi que romance é mais fácil porque desenvolve mais. Não sei, não sei se volto a lançar livros de poesia, porque é um bocadinho mais complicado, é preciso trabalhar um bocadinho mais, mas parte disso, e eu acho também eu comecei, depois de começar a escrever, percebi que era um sítio onde eu podia elogiar quem eu não posso elogiar em público e, desculpa a expressão, insultar quem eu não posso insultar em público. Então é fácil esconder ali, né? Invento o nome. Há uma frase que se diz: não provoca um escritor porque ele pode colocar num romance e te matar. Basicamente por causa disso. Como eu disse, o resto das coisas foi muito de, não, eu posso fazer. A carpintaria foi estar a passar na internet, ver um vídeo, acho que posso tentar isso, vai dar para fazer. Tentar e conseguir. Os quadros também foi a mesma coisa, foi estar a passar na internet, ver ali um quadro, não, posso fazer. O meu primeiro quadro está no meu gabinete hoje em dia, é um quadro que não dou a ninguém porque muita gente quer. Mas não tem nenhuma técnica. É um quadro que eu simplesmente peguei um estetoscópio que eu já não usava, colei, peguei um resto de tinta que eu tinha da carpintaria, salpiquei, mas ficou uma coisa bonita. Então, é literalmente isso. E eu acho que o fato de não ter, vamos lá, vícios normais da juventude, como álcool, perder noites, acho que me faz conseguir fazer tudo isso. Mas o que eu percebi foi que tenho épocas. Tenho uma época que eu pinto mais, tenho uma época que eu escrevo mais, tenho uma época que eu. Música já não faço muito, porque percebi que é uma coisa que eu não. Não é. Como é que eu vou dizer? Não consigo me apresentar em público. Então, acabei parando de fazer. Vou fazendo uma, mas acho que já passa uns 3 anos que não entro num estúdio. Então, é basicamente isso. Por aí. Mas não por de parte que seja uma superdotação, porque muitos de nós, nós temos uma única profissão, nos concentramos numa única arte e dali para ter valências para outras atividades não é muito fácil. Sim, mas eu acho que eu uso muito isso como escapatória. Por exemplo, depois do enterro da minha filha, e a minha esposa viajou para Niassa para ir trabalhar, eu usei a carpintaria como ponto de suporte. Isso. Tinha dias que eu entrava na carpintaria às 6 e saía às 23. E essa carpintaria era sua ou ia lá Não, era minha. aprender? Era Era minha, sua. sim.
Então comprou o material sim, todo, equipou sim, e fazia sim. as peças. Então, é muito por aí. A escrita é quase sempre para desabafar. Neste momento, estou a escrever um livro que conta a história de uma moça que é uma coisa que nós temos que começar a falar, se calhar num outro programa, uma outra pessoa melhor do que eu, que é sobre feitiçaria, que está a virar uma coisa super normal, em que as pessoas, para casar, para emprego, é horrível. E nós temos, eu me lembro que escrevi o texto e publiquei no Facebook, e uma moça que é amiga do Facebook respondeu-me em privado e disse: eu estou a passar por isso. Em que nós temos uma mãe, por exemplo, que simplesmente para ficar rica dá. E sendo muçulmana sabe que existem Isso. essas coisas. Então, Nós chamamos os jeans, sim, né? Os jeans, eles são o, é o olho gordo, vamos exatamente. resumir dessa Sim. forma. Então, eu acho que é muito por aí. Tem matéria suficiente para escrever. Eu acho que eu nunca vou parar de escrever por causa disso, não só porque gosto, mas porque é muita coisa. E deixa uma marca conosco e nós vamos beber assim dos seus livros, das suas histórias. Faz parte da Associação dos Escritores? Longa história, não muito boa. Ok. Mas é que grande parte dos escritores que estão na associação são médicos. Incrível. Sim. Eu já conheci alguns outros que, sim, eu acredito que, não sei qual é que é o motivo, mas casam muito bem essas duas artes. Vamos ser médica também tem uma arte. E a escrita. A Eu, escrita. por causa disso, eu tive problemas com o meu primeiro livro. A minha parceira até hoje não acredita que o personagem do livro não existe. Porque no meu primeiro livro, que é A Caneta de Balcão, um personagem médico, e ele se apaixona por uma paciente. Ela até hoje acha que aquela moça existe, que E que o médico sou eu. faz sentido. Então, mas realmente casam muito bem. E para o nosso contexto, material para escrever romances no hospital é muito. E dizer também que, como médico, como médicos, nós já sofremos alguma pressão social, Sim, pressão do trabalho, e tem que haver uma forma de nós escaparmos. escaparmos. Eu, por exemplo, faço crochê. É uma forma super, super saudável que eu encontrei, né? Que é uma saudável, porque há pessoas, há várias pessoas que me pedem, não, faz lá uma blusa, uma saia para mim. Eu não faço, porque é meu momento, é aquele momento em que eu preciso de estar comigo. Então, eu percebo verdadeiramente essas suas valências e que não são poucas. A sério, é sério. Quando eu recebi a sua descrição, eu homem de mil e uma artes. Sim, senhora, está de parabéns. Obrigado. E a casa aqui está aberta para mais capítulos. Podemos realmente falar desses temas, outros livros que já estão publicados. Sim, sim, podemos. Doutor Zé, este é o mês de setembro, é o mês doirado, é o mês dedicado ao cancro infantil. E de que forma é que as pessoas podem passar a palavra, nós nos consciencializarmos, quais são os movimentos, quais são as tarefas, quais são os debates que se podem abrir em relação a este tema? Bom, para mim, se calhar serei controverso aqui. Eu não sou muito a favor de meses, porque esse é um problema que acontece durante o ano todo. E as pessoas costumam reduzir esta campanha toda a um mês, depois parece que se esquece que o problema continua. Né? Então eu ia dizer, ok, vamos participar nessas, são muitas associações que têm promovido palestras,
uma forma de ajudar é participar nessas palestras. Penso que na televisão, nas rádios passa. Mas mais do que isso, é importante que nós nos consciencializemos, nós primeiro, desse problema, né? Do segmento que nós fazemos a esse problema. Quando nós temos dentro da nossa casa ou mesmo na nossa comunidade. Porque muitas vezes eu costumo dizer, ok, do mesmo jeito temos o setembro dourado, temos o setembro amarelo, que é do suicídio. As pessoas ficam o ano todo. A pessoa está deprimida durante o ano todo. E foi dando sinais. E nós não prestamos atenção. Eu sempre digo no meu serviço que nenhum colega que se suicidou do nada. Ele sempre tem alguma coisa que ele foi deixando ao longo do tempo, mas nós muitas vezes achamos que é frescura. Né? Então, é importante que essa consciencialização não seja só do Setembro Dourado. O Setembro Dourado, sim, tem que existir, sim, concordo, para chamar mais atenção, mas eu peço para que depois disso, essas ações que vamos fazendo agora, participação de palestras, ir ao hospital para a sessão de crianças, ir visitar. Não precisa ser familiar. Chega lá, fala com a direção, não, vim aqui conversar com as crianças. Isso já ajuda muito. E se calhar vai fazer com que tome atenção de que as coisas não estão boas, porque nós não podemos esperar só. Vou usar um outro exemplo que não tem nada a ver. É uma coisa que o profeta dizia que é, o profeta Muhammad, que é, temos que visitar o cemitério para termos a ideia de que nós não mandamos em absolutamente nada. Então, quando nós começamos a visitar o hospital para essas sessões das crianças com câncer, vamos perceber que tem muita coisa que nós podemos fazer. Nós temos crianças ali que estão a vir das outras províncias, não tem aqui ninguém. O meu caso em particular, quando estive em Portugal, como eu disse, eu não tive visita de nenhum familiar, mas em nenhum momento me senti sozinho. Por quê? Porque tinham voluntários que iam para o hospital, por exemplo, eu estava no hospital só com a criança. Tinha momentos que eu precisava sair. E vinham voluntários para ficar com aquela criança, para ficar com a minha filha, para eu poder ir apanhar um pouco de ar, porque é importante fazer isso. Então, a forma de ajudar é isso. Não só participar nas palestras, mas ser um bocadinho mais ativo na comunidade. Mas, mais uma vez, não se limitar ao mês de setembro. Fazer isso durante o ano todo. Sim. Então, é basicamente isso. Eu acho que eu preciso dizer aqui, se eu não tivesse tido a ajuda da Associação dos Médicos de Moçambique, talvez não teria conseguido viajar para Portugal. E do mesmo jeito, se não tivesse tido a ajuda da Associação, talvez não tivesse conseguido voltar. Porque eles ajudaram muito. Então, esse sentido de comunidade é preciso que seja realmente para todos. Né? Ver como nós banalizamos demais os pedidos de ajuda. Por quê? Porque tem muita gente a se aproveitar disso. Mas se nós começamos a fazer um bom trabalho de casa, começamos a desenvolver, vamos conseguir saber, não, isto aqui é burla, isto aqui não é. Porque o que está a acontecer é a mesma coisa que eu digo sobre dar boleia na estrada. É tanta gente que recebe boleia para fazer mal, que os que realmente precisam estão a ser deixados. É a mesma coisa que está a acontecer hoje em dia. Então, a forma de ajudar é isso. Se envolver mais, ir para o hospital. Eu, só para terminar uma forma, eu sempre que vejo uma campanha de pedido de apoio, seja lá para o que for, para a doença, sempre faço questão de ligar. Quando é burla, nunca atendem. Nunca. Nunca vão atender. E depois disso, a forma de ajudar é partilhar. Isto aqui é burla. E hoje em dia tem uma forma também, às vezes levam imagens do Burkina Faso ou do Mali. Pega aquela imagem e coloca na internet. De aparecer ali. Esta foto é do sítio X. Já estamos a ajudar. É por aí. Muitíssimo obrigado. E uma mensagem, uma última palavra para este. Bom, eu acho que a mensagem seria: cuidem-se. Nós não temos como ajudar os outros se nós estivermos bem. Né? E eu, talvez, uma mensagem que também tenho que deixar é que prestem muita atenção à nossa saúde masculina mental. Não só dizer que as mulheres não precisam, mas falando particularmente dessas situações de doença, eu literalmente fui abandonado. Porque as pessoas quando vinham ter comigo não era estamos contigo, era ser forte
para a sua família. Ser forte para a sua família. E isso fez com que eu me fechasse. Eu me lembro que eu acho que vivi o luto muito tempo depois. Tive um luto tardio por causa disso. Então é importante que nós prestemos atenção dos dois lados. Porque, infelizmente, aquele que parece ser o mais forte é o mais frágil. Os homens não aguentam. Então é isso. Cuidem-se, prestem mais atenção a todos os problemas, principalmente no que tem a ver com criança. E não podia deixar de dizer, continuem a confiar em Deus. Para terminar, vou aqui terminar com uma palestra de um sheik que ele fez uma pergunta a um professor dele, em que perguntava, tem uns dias que eu não tenho vontade de rezar. Não estou com vontade de rezar. Mas ainda assim rezo. O sheik disse, essa oração é das mais sinceras. Porque você não quer rezar, mas você tem um compromisso com Deus. Disse, não, é para nós muçulmanos que é 5 vezes o dia, não há meio termo. Está doente, não está doente, tem uma perna, tem duas, tem um olho, é para rezar. Até mesmo na guerra, tem de rezar. E eu às vezes tenho esses dias. Mas eu digo, não, tem de rezar. Então, a última mensagem é mesmo essa. Nunca deixem de acreditar em Deus. Mesmo quando as coisas parecem estar a descarrilar, continuem. É mais fácil até ires questionar ele mesmo. Por quê? Mas enquanto estás ali com ele, não, Deus, por quê? Mas está ali. É isso. Uau! Muitas lições, particularmente a mim toca-me fundo, porque há aqueles momentos que realmente negligencio um pouquinho a oração e, ya Rabbi, perdoe-nos. Mas é assim que nós aprendemos, aprendi bastante, aprendi muito consigo e quero agradecer bastante. Um momento como este é um momento único e um momento de se agradecer mesmo e esperemos que o podcast aqui Falamos de Saúde tenha transmitido a mensagem necessária. O mês de setembro é um mês que nós ganhamos consciência, mas que não fique somente em setembro e que estas ações continuem ao longo do ano. Vamos prestar atenção nos primeiros sinais das crianças. Aqueles primeiros sinais, vamos logo correr às unidades sanitárias e ter com médicos que nos possam realmente fazer um diagnóstico. E quando o diagnóstico é cedo, muito provavelmente a cura ou minimizar os sintomas estejam ali por perto. Mais uma vez, subscrevam, partilhem e vamos falar sobre vários temas. Não se esqueçam de, nos comentários, colocar as suas perguntas, as suas questões deste e de outros temas que queiram ver aqui falados. Muito obrigado, doutor, e até ao próximo episódio.